Neuroimagem funcional, da aquisição à aplicação clínica. A neuroimagem funcional, um conjunto de técnicas avançadas que permitem visualizar e entender o funcionamento do cérebro vivo, consolidou-se, ao longo das últimas 3 décadas, como uma das ferramentas centrais para compreender o cérebro humano. Ela revela padrões de atividade cerebral tanto em condições de saúde quanto em doenças, pode orientar procedimentos cirúrgicos e, mais recentemente, apoiar decisões terapêuticas personalizadas para cada indivíduo. Entre as várias técnicas disponíveis, 2 dominam o cenário clínico, ou seja, o ambiente de hospitais e clínicas onde os pacientes são tratados, e de pesquisa, a ressonância magnética funcional, fMRI, que vem do inglês Functional Magnetic Resonance Imaging, e a tomografia por emissão de pósitrons, PET, do inglês Positron Emission Tomography. Ambas permitem inferir onde e quando o cérebro está ativo, ou seja, quais áreas estão trabalhando e em que momento. No contexto da neuroimagem, ativo refere-se a um aumento na demanda metabólica e, consequentemente, no fluxo sanguíneo e consumo de energia por grupos de neuroníons. No entanto, utilizam princípios físicos distintos, ou seja, métodos diferentes de como funcionam, e apresentam forças e fragilidades específicas, isto é, pontos fortes e fracos próprios. Este relatório aprofunda toda a cadeia, desde a aquisição, que é a forma como as imagens são capturadas, até a aplicação clínica, que é como essas informações são usadas para o tratamento de pacientes. Ele articula evidências científicas recentes, ou seja, resultados de pesquisas comprovadas, de 2024 a 2025, avanços tecnológicos, limitações atuais, os desafios e obstáculos que a tecnologia enfrenta hoje, e perspectivas futuras. O foco recai sobre as áreas clínicas de maior relevância, exemplos práticos ilustrativos e recomendações didáticas para um público geral interessado em saúde e bem-estar, mas que busque informações sólidas baseadas em ciência. Fundamentos técnicos. A ressonância magnética funcional, fMRI. A fMRI funciona detectando variações no nível de oxigenação sanguínea, que é a quantidade de oxigênio que o sangue carrega. Essa variação é chamada de sinal Bold, que vem do inglês Blood Oxygenation Level Depending, e significa dependente do nível de oxigenação do sangue. Quando uma área do cérebro está ativa, ela precisa de mais oxigênio, e o corpo responde aumentando o fluxo sanguíneo para essa região. Curiosamente, o aumento do fluxo sanguíneo excede a demanda de oxigênio, levando a um excesso de hemoglobina oxigenada, diamagnética, em relação à desoxigenada, paramagnética, que é o que o scanner de RM detecta. Assim, a fMRI cria um mapa de consumo de oxigênio cerebral que reflete indiretamente a atividade neuronal, ou seja, o funcionamento dos neuroníons, que são as células do cérebro. É crucial entender essa natureza indireta, pois o sinal Bold é uma resposta hemodinâmica, relacionada ao fluxo sanguíneo, que se desenvolve e decai mais lentamente, em segundos, do que a atividade elétrica neural, em milissegundos. A técnica é não invasiva, o que significa que não há necessidade de cortar a pele ou inserir instrumentos no corpo, e não utiliza radiação ionizante, ou seja, não expõe o paciente a tipos de radiação que podem causar danos, como os raios-X. Ela oferece alta resolução espacial, o que significa que consegue distinguir detalhes muito pequenos, na ordem de milímetros, tipicamente 2 a 3 milímetros. A contrapartida é a resolução temporal moderada, o que indica que ela não é tão rápida para captar eventos cerebrais que acontecem em frações de segundo, pois o fluxo sanguíneo,
que ela mede, muda mais lentamente do que os potenciais elétricos dos neurónios, que são os impulsos elétricos que as células cerebrais usam para se comunicar. Existem dois paradigmas principais de fMRI. A fMRI baseada em tarefas, Task-Based fMRI, onde o paciente realiza uma tarefa específica, exemplo gratia, mover um dedo, responder a perguntas, para ativar regiões cerebrais. E a fMRI em estado de repouso, Resting State fMRI, onde o paciente simplesmente repousa, permitindo a análise da conectividade espontânea entre regiões cerebrais. A tomografia por emissão de pósitrons, PET. A PET, por sua vez, mede diretamente o metabolismo cerebral, que é a forma como o cérebro usa energia e nutrientes, ou a presença de marcadores moleculares, que são substâncias químicas específicas. Esses marcadores podem ser, por exemplo, glicose, o açúcar que o cérebro usa como energia, como no caso do 18-FFDG. O radiofármaco mais comum, proteínas beta-amiloide, que se acumulam no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer, detectadas por traçadores como 18-F-fluorbetapirol, 18-F-flutemetamol, ou dopamina, um neurotransmissor importante para o humor, movimento e recompensa, avaliada por traçadores como 11-C-hacloprid. A medição ocorre por meio da detecção de fótons, partículas de luz, que são emitidos após a aniquilação de pósitrons. Pósitrons são partículas com carga elétrica positiva que são liberadas por radiofármacos, que são substâncias radioativas injetadas no paciente em pequenas quantidades. Quando um pósitron emitido pelo radiofármaco encontra um elétron no corpo, eles se aniquilam, produzindo dois fótons gama que viajam em direções opostas, 180 graus. Os detectores do PET registram esses eventos de coincidência, permitindo a reconstrução da imagem. A PET oferece sensibilidade elevada para detectar alterações metabólicas precoces, ou seja, ela consegue identificar mudanças muito sutis no funcionamento do cérebro antes mesmo que os sintomas apareçam, sendo capaz de identificar alterações moleculares em níveis picomolares. No entanto, envolve radiação ionizante, o que significa que o paciente é exposto a uma pequena dose de radiação, comparável a algumas radiografias ou à exposição natural anual. Tem um custo mais caro devido à necessidade de produção e logística de radiofármacos, e apresenta resolução espacial ligeiramente inferior a fMRI, tipicamente 4 a 5 mm, ou seja, não é tão preciso em mostrar detalhes muito pequenos. Áreas-chave de aplicação clínica: demências e doença de Alzheimer. A combinação de fMRI, usada para detectar mudanças na conectividade, que é a forma como as diferentes regiões do cérebro se comunicam, seja funcionalmente, pela correlação da atividade BOLD, ou estruturalmente, pela integridade das vias de substância branca, e PET, usada para detectar depósitos de beta-amiloide ou tau, que são proteínas anormais que se acumulam no cérebro de pacientes com Alzheimer, mudou os paradigmas diagnósticos, ou seja, a forma como os diagnósticos são feitos. A PET com traçadores de amiloide, 18-F-fluorbetapir, 18-F-flutemetamol, ou tau, 18-F-fluortalcipir, consegue detectar essas alterações de 6 a 18 meses antes do surgimento dos sintomas clínicos, que são os sinais e queixas que o paciente apresenta. A fMRI, por sua vez, pode identificar o declínio na comunicação funcional, a troca de informações entre as células nervosas, entre o hipocampo, uma região do cérebro crucial para a memória, e o córtex pré-frontal, uma área responsável por funções executivas,
como planejamento e tomada de decisões, meses antes da atrofia estrutural, que é a diminuição do tamanho dessas regiões. Essa desconexão funcional precoce reflete a interrupção das redes neurais antes mesmo da perda significativa de volume cerebral. Na prática, os neurologistas, médicos especializados no sistema nervoso, empregam a PET para confirmar o tipo de demência, exemplo gratia, diferenciar Alzheimer de outras demências como a frontotemporal, e a fMRI para monitorar a progressão da doença e testar a eficácia de uma intervenção cognitiva, que são atividades e exercícios para estimular o cérebro, avaliando a plasticidade cerebral e a reorganização de redes. Epilepsia refratária. Quando os medicamentos não conseguem controlar as crises de epilepsia, condição neurológica que causa convulsões, a doença é chamada de epilepsia refratária. Nesses casos, localizar o foco epileptogênico, a área exata no cérebro onde as crises se originam, é crucial para realizar uma cirurgia curativa, que pode eliminar as crises. A PET com 18F-FDG revela hipometabolismo persistente, uma redução contínua na atividade metabólica, no lobo temporal interictal, que é uma região do cérebro onde as crises podem se originar, mesmo entre os episódios de crise. Esse hipometabolismo indica uma disfunção neuronal crônica na área. A fMRI, por sua vez, mapeia as áreas eloquentes do cérebro, como as regiões da linguagem, exemplo gratia, área de Broca e Wernicke, ou da motricidade, movimento, exemplo gratia, córtex motor primário, que são importantes e precisam ser poupadas durante a cirurgia para evitar sequelas neurológicas permanentes. A integração de fMRI e PET, muitas vezes com coregistro de EEG, eletroencefalograma, permite uma localização mais precisa do foco e uma delimitação segura para o planejamento cirúrgico. Em centros terciários, hospitais de alta complexidade com equipes multidisciplinares, a taxa de liberdade de crises pós-cirurgia, a porcentagem de pacientes que ficam sem crises após a cirurgia, aumenta significativamente quando ambas as modalidades são usadas em conjunto, otimizando a ressecção do foco e a preservação funcional. Oncologia cerebral. Na oncologia cerebral, que é a área que trata de tumores no cérebro, a PET com 18F-FDG ou aminoácidos marcados, exemplo gratia, 18F-FET, é usada para diferenciar o tecido tumoral ativo, que ainda está crescendo e tem alto metabolismo, da necrose pós-radioterapia, que é o tecido morto após o tratamento com radiação, que apresenta metabolismo reduzido. Essa distinção é vital, pois a necrose pode simular a recorrência do tumor em exames de ressonância magnética estrutural. Enquanto isso, a fMRI ajuda a delimitar a relação entre a massa tumoral e as áreas críticas de linguagem ou movimento adjacentes, através de paradigmas de ativação específicos, exemplo gratia, fMRI de linguagem com tarefas de fluência verbal, fMRI motora com movimentos de mão-pé. Essa complementariedade reduz os déficits neurológicos pós-operatórios, que são as sequelas que podem surgir após a cirurgia no cérebro, e melhora o controle local da doença, o que significa que o tumor é melhor removido ou tratado na área específica onde ele se encontra, permitindo uma ressecção máxima segura. Acidente vascular cerebral, AVC. No acidente vascular cerebral, AVC, especialmente o AVC isquêmico, que ocorre quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para o cérebro, a fMRI em repouso, um tipo de fMRI que estuda o cérebro quando o paciente está em descanso, avalia as redes de plasticidade, que são as capacidades do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões após uma lesão.
Ela pode identificar mudanças na conectividade funcional que indicam a capacidade de recuperação do cérebro. A PET, por sua vez, identifica áreas de penumbra metabólica, que são regiões do cérebro ao redor da área lesionada que ainda podem ser salvas se o fluxo sanguíneo for restabelecido, apresentando metabolismo reduzido, mas ainda viável. Essas informações balizam protocolos, ou seja, orientam a criação de diretrizes de reabilitação personalizada, que é um plano de recuperação feito sob medida para cada paciente. Elas indicam quais pacientes se beneficiarão mais de terapias intensivas de fisioterapia, exemplo gratia, terapia por restrição e indução de movimento, ou de estimulação não invasiva, que são técnicas para ativar o cérebro sem cirurgia, como a estimulação magnética transcraniana, TMS, ou a estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, ao direcionar a estimulação para redes cerebrais específicas que mostram potencial de recuperação. Transtornos psiquiátricos. Embora ainda concentrado em pesquisa, a fMRI vem migrando para a clínica, o ambiente de tratamento de pacientes, em condições como a depressão resistente, que não responde aos tratamentos habituais, a esquizofrenia e o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TAH. Nesses casos, a fMRI ajuda a mapear disfunções em circuitos de recompensa, saliência e atenção, que são as redes cerebrais responsáveis por esses comportamentos. Por exemplo, na depressão, pode-se observar hipoatividade no circuito de recompensa, exemplo gratia, estriado ventral, e hiperatividade na rede de modo padrão, Default Mode Network, associada à ruminação. A PET, em paralelo, soma evidência bioquímica, informações sobre a química do cérebro, a respeito da disponibilidade de receptores dopaminérgicos ou serotoninérgicos, que são proteínas nas células cerebrais que se ligam a neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, importantes para a regulação do humor e outras funções. Essa informação pode guiar a escolha de medicamentos, por exemplo, selecionando um antidepressivo que atue em receptores específicos que a PET mostra estarem disfuncionais. Comparativo técnico e clínico. Para entender melhor as diferenças entre a fMRI e a PET, podemos comparar seus principais aspectos. Característica ressonância magnética funcional. fMRI, tomografia por emissão de pósitrons, PET. Princípio físico variações no sinal Bold, oxigenação sanguínea, detecção de fótons gama de aniquilação de pósitrons, metabolismo, ligantes. Radiação ionizante não utiliza radiofármacos. Resolução espacial alta, 2 a 3 mm, moderada, 4 a 5 mm. Resolução temporal moderada, segundos, limitada pela resposta hemodinâmica, lenta, minutos a dezenas de minutos, limitada pela cinética do traçador. Sensibilidade metabólica indireta, via fluxo sanguíneo, direta, medição de consumo de substratos ou densidade de receptores. Repetibilidade elevada, sem dose cumulativa de radiação, limitada, devido à dose de radiação acumulada. Custo relativo médio, custo do equipamento e manutenção, alto, custo do equipamento, radiofármacos, ciclotron. Principais limitações: artefatos de movimento, ruído fisiológico, claustrofobia, natureza indireta do sinal, custo, logística de radiofármacos, exposição à radiação, resolução espacial inferior. Melhores indicações clínicas: mapeamento pré-cirúrgico, conectividade cerebral, plasticidade, pesquisa de redes neurais, diagnóstico diferencial de demências, detecção de tumores, avaliação de receptores, metabolismo precoce.
Avanços tecnológicos recentes, de 2024 a 2025. Inteligência artificial. Inteligência artificial, na análise de fMRI. A inteligência artificial, especialmente as redes neurais profundas, um tipo de inteligência artificial que imita o funcionamento do cérebro humano para aprender e reconhecer padrões complexos em grandes volumes de dados. Estão detectando padrões sutis de conectividade, formas discretas de comunicação entre as áreas do cérebro, que não seriam perceptíveis a olho nu ou por métodos estatísticos tradicionais, associados a um quadro chamado comprometimento cognitivo leve, CCL, que é uma condição em que há um declínio sutil na memória ou outras funções cognitivas. Isso eleva a sensibilidade de triagem, a capacidade de identificar corretamente as pessoas com a condição, para Alzheimer de 85% para até 90%, com uma redução de falsos positivos, ou seja, menos casos em que a doença é diagnosticada erroneamente. Além disso, algoritmos de correção de movimento, programas de computador que ajustam as imagens para compensar a movimentação do paciente, utilizando técnicas como Prospective Motion Correction, ajuste em tempo real da aquisição, ou Retrospective Motion Correction, correção após aquisição, que atuam em tempo real, no momento em que o exame está sendo feito, diminuem a perda de dados em pacientes idosos ou pediátricos que podem ter dificuldade em ficar parados, garantindo a qualidade da imagem. Novos radiotraçadores para PET. A pesquisa desenvolveu traçadores de tau e de neuroinflamação, novas substâncias radioativas que se ligam especificamente à proteína tau, outra proteína normal ligada ao Alzheimer, como o 18F-fluortalcipir, e a marcadores de inflamação no cérebro. Exemplo gratia, 11C-PBR28 para microgliose, um indicador de inflamação. Isso amplia a especificidade da PET para diferentes subtipos de demência e esclerose múltipla, o que significa que ela pode identificar com mais precisão qual tipo de doença o paciente tem. Exemplo gratia. Diferenciar doença de Alzheimer de demência frontotemporal ou demência com corpos de Levy, e monitorar a atividade inflamatória em doenças neurodegenerativas. Na clínica, no uso prático com pacientes, esses traçadores permitem prever o declínio funcional, a perda de habilidades, com maior antecedência, orientando intervenções precoces para começar o tratamento quanto antes que o dano neuronal seja irreversível. Sequências multibanda na fMRI. As sequências multibanda são uma inovação na fMRI que permitem a captura de múltiplas fatias simultâneas do cérebro, ou seja, várias imagens de diferentes partes do cérebro ao mesmo tempo, utilizando técnicas de aquisição paralela. Isso multiplica a resolução temporal, a capacidade de captar eventos cerebrais muito rápidos, aproximando-se do limiar de 1 segundo por volume completo, tempo de repetição, TR, de menor que 1 segundo. Essa melhoria aumenta a detecção de flutuações rápidas na atividade cerebral e facilita a integração da fMRI com registros eletroencefalográficos, EEG-FRI, que são medições da atividade elétrica do cérebro, permitindo correlacionar eventos elétricos rápidos com suas respostas hemodinâmicas subjacentes. Equipamentos híbridos PET-MR. Os equipamentos híbridos PET-MR são aparelhos que integram as duas técnicas, PET e ressonância magnética, em uma única máquina. Isso permite realizar os dois exames na mesma sessão, o que reduz o tempo de exame para o paciente, alinha as imagens sem erro de registro, garantindo que as informações anatômicas da RM e as metabólicas funcionais da PET se sobreponham perfeitamente no espaço 3D, essencial para a precisão diagnóstica,
e diminui a dose total de radiação para o paciente, já que a RM pode fornecer informações de atenuação para PET, reduzindo a necessidade de uma tomografia computadorizada separada para esse fim. Embora ainda restritas a grandes centros de pesquisa e hospitais universitários devido ao alto custo e complexidade, essas plataformas representam a convergência tecnológica, a união de diferentes tecnologias, rumo à neuroimagem multimodal de rotina, o que significa que o uso combinado e integrado de diferentes tipos de neuroimagem se tornará mais comum e acessível no futuro. Desafios técnicos e soluções. A neuroimagem funcional enfrenta desafios técnicos, mas soluções estão sendo desenvolvidas para superá-los. Desafio técnico: problema, solução atual e futura. Artefatos de movimento, fMRI, falsas ativações, perda de acurácia, inviabilidade em pacientes agitados, correção em tempo real com inteligência artificial, exemplo Gratia, Deep Learning para predição e correção, monitoramento FIR, funcional, imagem em real time motion management, prospective motion correction. Ruído fisiológico, fMRI, flutuações cardíacas e respiratórias mascaram o sinal neural, modelagem regressiva usando dados de sensores fisiológicos, pulso, respiração, ICA adaptativa, Independent Component Analysis, para separar componentes de ruído. Resolução temporal limitada, fMRI, dificuldade em capturar eventos neurais rápidos, milissegundos, sequências multibanda, aquisição simultânea de fatias, reconstrução por Deep Learning, acelera a reconstrução de dados subamostrados, Ultrafast fMRI. Logística de radiofármacos, PET, curta meia-vida, alto custo de produção e transporte, restrição de acesso miniciclotrons regionais, produção local, traçadores de meia-vida intermediária, facilita transporte, on-site sínteses. Exposição à radiação, PET, limita a repetição e o uso em populações sensíveis, crianças, detectores mais sensíveis, exemplo Gratia, PET com time off-flight, melhora a relação sinal-ruído, protocolos de baixa dose, otimização de aquisição e reconstrução, Iterative Reconstruction algoritmos. Para ilustrar o risco técnico por aplicação, podemos pensar em um mapa de calor mental. fMRI em crianças apresenta alto risco de movimento, devido à dificuldade de permanecer imóvel, mais baixo risco de logística e radiação, não utiliza radiofármacos. fMRI em adultos tem risco moderado de movimento e ruído fisiológico, mais baixo risco de logística e radiação. PET oncológica apresenta baixo risco de movimento e ruído fisiológico, pacientes geralmente mais cooperativos, mais moderado risco em logística, necessidade de radiofármacos específicos, e alto risco de radiação, dose mais elevada para detecção de lesões. PET para demências também tem baixo risco de movimento e ruído fisiológico, mas alto risco em logística. Traçadores de amiloide tal são caros e com logística complexa, e alto risco de radiação, embora a dose seja otimizada, ainda é uma preocupação para exames repetidos. A neuroimagem funcional, que inclui técnicas como a ressonância magnética funcional, fMRI, e a tomografia por emissão de pósitrons, PET, representa um avanço significativo na compreensão e manejo de diversas condições neurológicas e psiquiátricas. A integração de dados de neuroimagem funcional com a avaliação clínica detalhada, como exames neurológicos e testes de estado mental, e neuropsicológica melhora em até 20% a acurácia diagnóstica. A capacidade de um teste ou método de identificar corretamente a presença ou ausência de uma doença, otimizando a sensibilidade,
identificar corretamente os doentes, e a especificidade, identificar corretamente os não doentes, em demências, doenças que causam declínio cognitivo progressivo. Epilepsias complexas, formas de epilepsia com apresentações variadas e muitas vezes difíceis de controlar, e transtornos psiquiátricos, condições de saúde mental, com sintomas cognitivos sutis, alterações na capacidade de pensar, aprender e lembrar que podem ser difíceis de perceber inicialmente. Os protocolos, que são os conjuntos de procedimentos ou regras, que relacionam o desempenho em memória, atenção ou linguagem a mapas de ativação, áreas do cérebro que se ativam durante uma tarefa, observadas pela fMRI, refletindo o fluxo sanguíneo cerebral regional, ou ao metabolismo cerebral, como o cérebro usa energia, observado pela PET, que mede a distribuição de traçadores radioativos, orientam planos terapêuticos individualizados, que são tratamentos feitos sob medida para cada pessoa. Isso inclui a reabilitação cognitiva direcionada, que são exercícios e intervenções específicas para melhorar funções cerebrais comprometidas, e o monitoramento farmacológico, que é o acompanhamento do efeito dos medicamentos e a otimização de suas dosagens. Exemplos práticos e casos clínicos. Para ilustrar como a neuroimagem funcional é aplicada, vejamos alguns exemplos que demonstram seu valor clínico. Paciente com comprometimento cognitivo leve, 65 anos. Um paciente, de 65 anos, com comprometimento cognitivo leve, CCL, uma condição em que há um declínio sutil nas habilidades cognitivas, como memória, que é mais significativo do que o esperado para a idade, mas não tão grave a ponto de interferir nas atividades diárias, foi submetido a exames. Sua fMRI em repouso, Resting State fMRI, que avalia a conectividade funcional do cérebro quando o indivíduo está em repouso, revelou uma desconexão, ou seja, uma comunicação reduzida ou ineficiente, entre o hipocampo, uma região do cérebro fundamental para a formação de novas memórias, frequentemente afetada precocemente na doença de Alzheimer, e o córtex pré-frontal, uma área envolvida no planejamento, tomada de decisões e memória de trabalho. Essa desconexão é um biomarcador precoce de disfunção de rede neural. A PET realizada com um traçador de beta-amiloide, como o 18F-fluorbetapir ou 18F-flutemetamol, substâncias radioativas que se ligam a depósitos da proteína beta-amiloide, um marcador patológico-chave da doença de Alzheimer, confirmou o acúmulo patológico, ou seja, uma quantidade anormal e prejudicial, dessa proteína, fornecendo evidência molecular da doença. Com base nesses achados, as condutas, que são as ações ou tratamentos propostos, incluíram o início de um inibidor de acetilcolinesterase, um tipo de medicamento que ajuda a aumentar os níveis de acetilcolina, um neurotransmissor importante para a memória, como donepezila, rivastigmina ou galantamina, frequentemente usado em demências leves a moderadas para melhorar a função cognitiva. O paciente também foi incluído em um ensaio clínico de anticorpo anti-tau, um estudo de pesquisa para testar a eficácia de um novo medicamento que visa remover ou impedir o acúmulo da proteína tau, outro marcador da doença de Alzheimer, que forma emaranhados neurofibrilares e se correlaciona melhor com a progressão da doença. Além disso, ele começou um programa de estimulação cognitiva intensiva, que são atividades e exercícios focados em melhorar suas funções cognitivas, como treinamento de memória, resolução de problemas e exercícios de atenção, visando fortalecer as redes neurais remanescentes e compensar as perdas. Epilepsia do lobo temporal refratária, 28 anos. Uma paciente, de 28 anos, sofrendo de epilepsia do lobo temporal refratária,
uma forma de epilepsia que afeta a região do cérebro conhecida como lobo temporal e não responde bem ao tratamento com medicamentos antiepiléticos, foi avaliada. A PET-FDG, uma PET que usa uma forma radioativa da glicose, o I18F-FDG, para medir o metabolismo da glicose no cérebro, evidenciou hipometabolismo focal, uma área específica com atividade metabólica reduzida, no hipocampo esquerdo. Este achado é típico em focos epiléticos interictais, entre as crises, onde a atividade neuronal está cronicamente deprimida. A fMRI Task-Based, fMRI baseado em tarefas, onde o paciente realiza ações específicas durante o exame para ativar áreas cerebrais, mapeou uma área de linguagem contígua, ou seja, que está muito próxima ou encostada à região cirúrgica que precisaria ser removida para tratar a epilepsia. Tarefas como geração de verbos ou nomeação de figuras foram utilizadas para precisamente localizar os centros de linguagem, como a área de Broca e Wernicke. Dada a proximidade da área da linguagem, a neurocirurgia, cirurgia do sistema nervoso, precisou de uma abordagem seletiva, um método cirúrgico muito preciso e cuidadoso, como a ressecção seletiva do hipocampo ou amígdala, para preservar a função linguística da paciente. A fMRI pré-cirúrgica foi crucial para o planejamento da rota cirúrgica e para determinar a extensão segura da ressecção, minimizando o risco de déficits pós-operatórios. Graças a essa precisão, a paciente permanece livre de crises há 18 meses, indicando o sucesso da intervenção guiada pela neuroimagem e a importância do mapeamento funcional para otimizar os resultados cirúrgicos e a qualidade de vida do paciente. Tumor de glioblastoma perto da área motora, 45 anos. Um paciente, de 45 anos, com tumor de glioblastoma, um tipo agressivo de câncer cerebral, caracterizado por rápido crescimento e infiltração, localizado perto da área motora, o córtex motor primário, a região do cérebro responsável pelo controle dos movimentos voluntários, foi investigado. A PET com traçadores específicos, como o 18F-FET, fluoroetiltirosina, conseguiu distinguir o tecido tumoral ativo, as células cancerosas que ainda estavam vivas e crescendo, exibindo metabolismo de aminoácidos elevado, da necrose pós-radioterapia, o tecido cerebral que morreu como resultado do tratamento com radioterapia, que não exibe o mesmo metabolismo. Essa distinção é vital para o planejamento de tratamentos adicionais e para avaliar a resposta à terapia. Enquanto isso, a fMRI de motricidade, fMRI realizada enquanto o paciente realiza movimentos específicos, como mover os dedos, punho ou pé, delineou o limite funcional exato, ou seja, identificou com precisão a fronteira entre o tumor e as áreas cerebrais essenciais para o movimento. Isso é crucial para identificar as áreas eloquentes que devem ser preservadas. Essa informação combinada permitiu uma ressecção mais agressiva, a remoção de uma porção maior do tumor, o que se correlaciona com melhor prognóstico em glioblastomas, sem causar déficits motores, perda de movimento ou coordenação, como hemiparesia, no paciente. A neuroimagem funcional, portanto, otimizou a remoção do tumor enquanto minimizou os danos funcionais, um princípio fundamental na neuro-oncologia conhecido como Maximal Safe Resection. Tendências futuras. A neuroimagem funcional continua evoluindo rapidamente, e algumas tendências prometem transformar ainda mais a saúde e a medicina personalizada. Medicina de precisão integrada. No futuro, perfis genômicos, que são informações detalhadas sobre a composição genética de um indivíduo,
incluindo polimorfismos de nucleotídeo único, SNPS, e variantes genéticas associadas a doenças. Serão combinados com biomarcadores de neuroimagem, indicadores biológicos objetivos obtidos a partir das imagens cerebrais, como volumes de regiões cerebrais específicas, conectividade de rede funcional ou acúmulo de proteínas patológicas. Essa integração permitirá prever a resposta terapêutica, ou seja, determinar qual tratamento será mais eficaz para cada paciente específico, baseando-se em suas características biológicas e genéticas únicas. Isso levará a terapias mais direcionadas e eficazes, minimizando efeitos adversos e otimizando os resultados clínicos. Laudos automatizados e inteligência artificial. Inteligência artificial é inteligência artificial. Inteligência artificial, especialmente através de técnicas de Deep Learning e redes neurais convolucionais, CNNs, será capaz de converter automaticamente os mapas de ativação, obtidos pela fMRI, e outras informações de imagem, como dados de PET e ressonância estrutural, em relatórios clínicos compreensíveis, que são documentos que descrevem os resultados dos exames de forma clara e padronizada. Isso não só reduzirá a variabilidade interobservador, que é a diferença nos resultados ou interpretações que podem ocorrer quando diferentes profissionais analisam os mesmos dados, mas também acelerará o processo de diagnóstico, identificará padrões sutis que podem escapar ao olho humano e auxiliará na tomada de decisão clínica. Expansão de PET-MR em sistemas públicos. Os sistemas híbridos PET-MR, que combinam as duas tecnologias em um único aparelho, permitindo a aquisição simultânea de dados metabólicos, moleculares e anatômicos funcionais com perfeita corregistração, que ainda são restritos a grandes centros de pesquisa e hospitais de alta complexidade, deverão ter seu acesso expandido para sistemas de saúde públicos. Isso acontecerá através de modelos de custo compartilhado, onde os custos de aquisição e manutenção são divididos entre diferentes instituições ou consórcios, e da diminuição do preço de detectores, componentes essenciais desses equipamentos, como os detectores de cintilação e fotomultiplicadores de silício, bem como avanços na miniaturização e eficiência energética. Essa democratização aumentará o acesso de mais pacientes a essas tecnologias avançadas, melhorando a equidade no acesso à saúde de ponta. Neuroimagem como ferramenta de prevenção e triagem. A neuroimagem poderá ser usada como uma ferramenta de triagem populacional, um método para examinar grandes grupos de pessoas de forma sistemática, para identificar indivíduos com alto risco de desenvolver demência ou outras condições neurodegenerativas antes do início dos sintomas clínicos. Isso seria feito por meio de protocolos de fMRI de 10 minutos, exames rápidos e otimizados para avaliar conectividade de rede, e PET de baixa dose, exames com menor exposição à radiação, utilizando traçadores de vida curta ou novas metodologias de aquisição, permitindo intervenções preventivas, como modificações de estilo de vida, controle de fatores de risco cardiovascular ou o início precoce de novas terapias modificadoras da doença, antes que ocorra dano cerebral irreversível. Conclusões. A neuroimagem funcional atravessou o ponto em que era apenas uma ferramenta de pesquisa, algo usado apenas para estudos científicos, e tornou-se parte integrante de decisões clínicas em diversas áreas médicas, como a neurologia, doenças do sistema nervoso central e periférico, psiquiatria, transtornos mentais, incluindo depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar, e oncologia cerebral, câncer no cérebro. A fMRI destaca-se pela sua segurança, não invasiva, sem radiação ionizante, alta resolução espacial, mostra detalhes finos da ativação cerebral, na ordem de milímetros,
e capacidade de mapear redes. Como as áreas do cérebro se comunicam e interagem em tempo real, revelando a dinâmica funcional do cérebro. A PET, por sua vez, permanece insubstituível na detecção metabólica, como o cérebro usa energia, por exemplo, em casos de hipometabolismo em demências, e molecular precoce, identificando alterações no nível celular e molecular, como o acúmulo de proteínas patológicas ou a distribuição de neurotransmissores, antes mesmo do surgimento de alterações estruturais ou sintomas clínicos. Os avanços em inteligência artificial, o desenvolvimento de novos traçadores, com maior especificidade para alvos moleculares, e a criação de equipamentos híbridos, como o PET-DMR, sinalizam um futuro de diagnósticos mais precoces, identificação de doenças em estágios iniciais, aumentando as janelas de intervenção, terapias mais específicas, tratamentos direcionados para a condição particular de cada paciente, baseados em biomarcadores individuais, e acompanhamento longitudinal, monitoramento do paciente ao longo do tempo para avaliar a progressão da doença e a eficácia do tratamento, focado no indivíduo. Para o público interessado em saúde e bem-estar, compreender as potencialidades e limitações dessas técnicas é essencial para tomar decisões informadas sobre sua própria saúde e participar ativamente de sua jornada de cuidado, em colaboração com uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde.